Salve aí, beija. Salve, Sr. Mano, Boca de Cemitério. Não vamos falar do meu Corinthians não, que é bem capaz de ele perder com a vantagem que tem, hein? Salve, mano. Sou muito fã dos dois. Queria fazer uma pergunta pro Mano. Queria saber se o Corinthians ele vai chegar no Brasileirão pra brigar por título, brigar por Libertadores, ou ainda vai ser só uma pedra no sapato dos grandes. Grandes entre aspas, né? Porque pelo que tá acontecendo tá complicado, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Sou o João Pedro de Franca, São Paulo. João Pedro de Franca. Valeu, John Fala, Peter. João. Antes o Mano responder. Terra do basquete. Antes a bela pergunta do John Peter. Antes, o que você achou João desse... Pedro de... John Peter. O que você achou desse apelido novo de Boca de Cemitério? Foi um torcedor que mandou pra você, Foi não o foi? Samuel, o católico. Que te mandou. Você lembrou o nome dele? Lembrei que eu não escrevi. O que você achou? Pegou, né? Phil Jackson teria um orgulho, né? Fala, Phil Mano. Jackson daria o mesmo. Um abraço aí pro João Pedro aí, obrigado pela audiência. Com relação à pergunta dele, cara, eu acho que para que você possa pensar em vencer o Campeonato Brasileiro, você precisa ter um elenco vasto. Hoje o Corinthians ele não tem um elenco vasto, ele tem um time bem montado de 1 a 11. Para que você possa brigar durante 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito disputado, você precisa ter um elenco de qualidade. Ou seja, aquela peça que você perca, talvez durante a competição, ela possa ser reposta na mesma qualidade. Responde só. Não. Não, mas eu vejo hoje. Não, mas você precisa criar. Você precisa criar um contexto para justificar a resposta. Por exemplo, o Corinthians hoje, pode lutar pelo título? no Campeonato Brasileiro, eu vejo 4 times Pode aí com lutar pelo potencial. Libertadores? Talvez. Pronto, acabou. Eu vejo 4 times aqui com potencial para a conquista do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Flamengo, Atlético e Cruzeiro. São 4 times que têm elencos recheados de bons jogadores e que podem fazer frente. Eu acredito que o Corinthians, aí, pela bola que está jogando, que possa beliscar uma vaga na Libertadores. Hoje o Campeonato Brasileiro possibilita 6 vagas na Libertadores ano que vem. Então, se algum desses times que eu citei aí, durante a competição, tropeçar, ou então começar a priorizar mais a Libertadores... com algum tropeço pro Corinthians chegar. Então o Corinthians é meio de tabela, na sua visão. Sim, o Corinthians eu acho que ele briga entre os 10 primeiros. Não é o que o Gabriel, volante Gabriel, participou ontem. Um programa muito legal, o Boa Noite Fox. Ontem com o Nivaldo Prieto, teve o Pet. É o Pet, lá no Rio e aqui em São Paulo. Tava o Gabriel. Ouçam o que o Gabriel falou numa comparação aí sobre o time do Corinthians e o time do Palmeiras. Fala aí, Gabriel. Lógico, tem grandes jogadores. O próprio Casemiro, né? Hoje ele é o camisa 5 da seleção brasileira, então a gente tem que respeitar também. O jogador não está na seleção brasileira por marketing, por imprensa, e sim por tudo que ele vem fazendo. Até o próprio Renato Augusto, Paulinho. São jogadores que, para mim, ali, né, a posição de volante, eles estão numa fase muito boa. E eu rotularia eles, assim, pelo momento que eles estão vivendo, né, e por estar defendendo a camisa da seleção, que para mim é um sonho também, que acredito que se eu continuar mantendo os níveis de atuações num tempo prolongado, a gente vai ter uma oportunidade de defender a seleção. O Palmeiras ele tem um elenco muito recheado de nomes, né, de jogadores, mas eu acredito que hoje, como equipe, como time, o Corinthians vem jogando melhor, né? Isso não é porque eu tô no Corinthians mas é o que eu tô vendo dentro de campo. E isso a gente tem que falar também. O Corinthians está com uma equipe consistente e quando chega na frente é muito eficiente. Tá, ô Savoia, você concorda com o Gabriel? Ele falou, olha, o elenco do Palmeiras realmente é muito bom, recheado de grandes nomes, mas ele falou que futebol, hoje, o Corinthians joga um futebol melhor que o Palmeiras. Você concorda? Eu acho que o Palmeiras está devendo, né? Fora aquele segundo tempo contra o Peñarol, as atuações do Palmeiras não têm sido boas. Né? Então, eu acho que o Palmeiras está devendo. Agora, o Palmeiras tem mais grupo, tem mais time do que o Corinthians, só que o Corinthians hoje é mais organizado do que o Palmeiras. Ô, Felipe Facincani, você concorda com o Gabriel? Gabriel falou, o elenco do Palmeiras é bom, recheado de grandes jogadores, mas, na opinião do Gabriel, o futebol jogado pelo Corinthians hoje é melhor que o do Palmeiras? A estrutura defensiva do Corinthians é melhor, né? É mais montada pelo parte do técnico Fábio Carille, que já tem um conhecimento de grupo, de toda a estrutura Corinthians há muito mais tempo que o Eduardo, que chegou há 4 meses no Palmeiras. Mas é o seguinte, se o Palmeiras, daqui em diante, demonstrar pelo menos uma proporção de 50%, 60% nos próximos jogos do que ele fez no segundo tempo contra o Peñarol, ele é muito mais tímido que qualquer outro aqui no Brasil. Você concorda, Pascoal? Uau!
Eu acho que o Palmeiras está devendo futebol. O time do Corinthians tem... O Palmeiras está devendo futebol, o Corinthians está devendo dinheiro. É isso, para com isso. Tá falando Eu não acabei nem a minha frase. Mas porque eu foi já tô apenas uma arrumando digressão. pedrada. Tô brincando. Só uma Mano. digressão, Mano. é isso? O Corinthians, inclusive, deve usar o que tem Eu de acho que o Corinthians tá receber jogando de melhor dois que o jogadores Palmeiras, para reforçar o elenco, contratar o Pablo e deve Malcom. contratar... O Malcom e o zagueiro que está em Portugal, se acontecerem as negociações, Felipe. o Corinthians vai pegar, tem 25% de cada um ainda, e vai tratar de reforçar o time. pro O Campeonato Malcom ele tem Brasileiro. 50% numa segunda negociação. Você sair do Mônaco, for pro Barcelona, por o exemplo. futebol do Corinthians hoje é melhor que o do Não, mas Palmeiras? Não, eu tô o dizendo assim, telespectador eu tô- perguntou uma outra coisa, hein, Botou- gente? Uma coisa é comparar, Pascoal, perdoe-me, comparar hoje o futebol desempenhado pelo Corinthians e o futebol desempenhado pelo Palmeiras. Eu acho que é essa discussão que está em pauta aqui. Mas o que o telespectador perguntou é a respeito de campeonato brasileiro. Então por isso que eu estou falando Tem que fazer uma projeção. Não, mas eu da tô falando frente. da entrevista do Gabriel. Não, então, é que o Gabriel, ele citou o momento atual. O momento Ele não atual. está falando a respeito de campeonato brasileiro. Para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que se reforçar. E o Corinthians Sim. está pensando nisso. A gente tem que juntar as duas pontas e ver o que vai sobrar. O que sobra é o Corinthians precisa se reforçar. O Corinthians no Campeonato Paulista deu conta, vai ser campeão paulista no domingo, vai levantar a taça, vai receber a faixa. Tudo isso a gente sabe. O Corinthians fez por merecer ser campeão. Ganhou da Ponte Preta em Campinas. Ah, foi um já é placar. campeão, é isso? Fez por merecer ser campeão. Não, ele falou... Ele tá dizendo aqui, ó. Fez por merecer ser campeão. Ontem eu perguntei Mas para ele não, mas é campeão ou não é? Calma, Gil, vocês são muito assodados. Não, o senhor é contraditório. O Corinthians será campeão paulista. Mas fez o merecer ser campeão ou não Fez merecer por perder? merecer chegar até aqui, ganhou Não, da mas Ponte não dá pra Preta, entender, mas fez escuta, uma, não vai cair o uma braço se você conquista falar. maravilhosa. Mas eu não é o meu raciocínio. Eu acho que ele tem que confirmar dentro de campo. O meu raciocínio Eu acho que tem é, que o confirmar meu dentro de é, campo. vou repetir Ronaldo Fenômeno. vou repetir o que eu falei ontem, o Corinthians é o campeão paulista de 2017. Ou não é, Zé Eduardo? Com certeza, com certeza. O Corinthians jamais perdeu uma vantagem dessa. Na decisão do já era, Paulista. imagina. Bom, em 77 a Ponte fez um 4-0 no Corinthians, mas em 77 o time da Ponte Preta comparado a esse é igual comparar um Gordini com uma Ferrari. O 77, a Ponte Preta ganhou em Campinas o Corinthians 4-0. Mas Sim, não era jogo. então, Mas você vê a disparidade da situação. Não foi o jogo do campeonato. Vocês têm que analisar o seguinte: você ganhar por 3-0 é até possível. Agora, a obrigação de você vencer por uma diferença de 3-0 ou 3 gols para chegar aos pênaltis, eu acho praticamente Mas eu acho que impossível. tem que ser confirmado dentro de campo, Zé. Não dá para lógico, entregar a óbvio, isso é taça óbvio, antes. é. Eu acho que se não precisava nem se ir. fosse Não o precisa nem Palmeiras, por jogar. exemplo, fosse o Corinthians e Palmeiras, Palmeiras. o Corinthians meteu 3-0 no Allianz e vai jogar agora no Itaquerão. Pode se acontecer fosse mesmo. o Palmeiras teria condições de fazer, a Ponte Preta não tem. Acho que a Ponte não. O limite da Ponte foi aquele Mas, jogo gente, o contra Corinthians até agora na Arena não perdeu de 3-0 para ninguém. Ninguém. Não perdeu para ninguém. 4-0 também. Esse jogo, Pascoal, será o 100º na Arena Corinthians. O Corinthians, dos 4 confrontos que fez com a Ponte Preta lá, venceu os 4. Então, a chance do Corinthians perder esse título domingo é 0 também. É 0. Bom, Pode até perder o jogo, Só mas para sim, terminar a título pergunta não do perde. nosso. Pode até perder o jogo. Terminar a pergunta do nosso telespectador, a projeção para o Campeonato Brasileiro, o Mano fez uma projeção correta. O Corinthians, com esse time, é time de meio de tabela, para brigar por alguma coisa perto do... Rebarba ali, né? Se sobrar alguma coisinha. Pera um pouquinho. Só um detalhe que eu preciso falar. O Corinthians só tomou 3 gols em 2 ocasiões até hoje na Arena Corinthians. Mas um perdeu por 3 gols de diferença. Não, ele levou 3 gols. 3-2 mas com o Cruzeiro no ano passado. Não, ele ganhou de 5-3 do Penapolense. Isso, e perdeu Ganhou 3-2 de 4-3 do Sport. Perdeu 3-2 no ano passado para o Cruzeiro. Ué, Eu não lembro desse Não, jogo. mas não perdeu com a diferença de 3 gols. não, a vantagem é mínima. Sofreu 3 gols. Perdeu pro Santo André sendo 2-0, é isso? 2-0. Isso, foi 2-0. O problema é que quem não 2-0. pode perder a concentração é o Corinthians. A gente pode dizer aqui, torcedor, já é campeão. Agora, o jogador, a comissão técnica, tenho certeza que tem que estar focado, jamais vai pela linha do Pascoal, tem que jogar. Agora, a gente aqui pode dizer que já é campeão. Claro que tem que confirmar isso no gramado, mas eu acho que muito difícil. Eu concordo com você. O jogador tem que ter o discurso do Pascoal. Nós não, pô. Lógico. Pelo amor de Deus, pô. Com todo respeito, Pascoal. A ONU não tem a menor chance da Ponte Preta ganhar esse campeonato. Pelo amor de Deus, pô. Com todo Itaquera, respeito à Ponte, 3-0, né, Sormani? Pelo amor de Deus. E esse Cruzeiro que você falou não foi na Arena Pacaembu. Corinthians, não. Foi no Você Pacaembu. está enganado. É, Foi onde? foi no Pacaembu. Não foi na Arena quarta-feira à Corinthians, noite. não. Foi uma quarta-feira à noite no Pacaembu. Esse jogo foi no Mineirão.
A produção O do me avisa Pacaembu agora. foi um empate que 38ª teve o pênalti no rodada. Ávila, que não foi dado. Foi 1 a 1 esse 38ª jogo. rodada no Mineirão. Então, o senhor tá com o ano uma... passado perdeu um jogo só por 3 gols e 3-2 pro Mineiro. Você acha que esse Agora, também Savoia, tem que confirmar, Savoia, né, gente? Segundo tempo, 25 minutos, já vai começar fogos, placar, jogar, esse jogo tá com cara de a torcida 1 a 1, 0 a 0, a torcida sem começando graça, a colocar a faixa, jogador Faixa tocando do quê? bola de Ah, faixa lado. Pô, Será que tem ingresso ainda, Benjamin? esses clichês, A chance da ponte, esses clichêsão. Já acabou, Pascoal. Aquelas bobagens que vocês falam lá, o lambaria, pescado, né? Quem tem Futebol garrafa jogado e vazia, lambaria vai beber. pescado. Nossa, futebol. Mas a Caxias, chance, isso é a chance bobagem. da Ponte contra o Palmeiras e contra o Santos foi o primeiro jogo. E ela não aproveitou contra o Corinthians. Porque o Corinthians usou também os exemplos de Palmeiras e Santos para não permitir que a Ponte jogasse tudo no primeiro jogo. Acho que muito mérito do Corinthians. Os caras falam, a Ponte não jogou. Não é que a Ponte não jogou. Corinthians não deixou a Ponte jogar. Né? Você E eu ouviu- acho que tem que ir com a mesma concentração para outro jogo. Você jogo ouviu, final. você ouviu os discursos lá nas entrevistas do Kleina, do Pótica, já falei de dignidade, quer dizer... gente, já Bem, já era, pela pô, dignidade já era. sabe que chancela da derrota. Agora, se Bem, caso já. acontecer uma desgraça, eu não apareço aqui até a Copa. Bem, já. Sempre do seu ponto de vista. Desliga o telefone. Pra mim vai acontecer uma desgraça. Não, porque minha não desgraça, porque desgraça pra mim. Ah, bom, Porque eu pra tô mim já bancando. aconteceu. Não, desgraça pra mim, pessoa jurídica, porque eu estou bancando uma coisa. Entendeu? Eu Mas tô todo bancando. mundo tá Eu estou dizendo isso. bancando. Não, ele não. Ele é o único, ele é o ponto fora da curva. Todo O Mano mundo também fala acha, o peixe é Não, pescado, pescado. não. O Mano acabou de dizer aqui que Olha o aqui. Corinthians é campeão. Agora, vamos colocar de novo lá aquelas imagens bacanas do Ronaldo Fenômeno lá mas no tão Moisés bacana, Lucarelli. vamos lá. Olha o Ronaldo com o filho. Filho hora. corintiano, Ronald, comemorando. E ele fazendo contas ali no calculador. Ronaldo do celular. Fenômeno. Eu falei ontem, vocês querem com E essa agora, é conversinha muito bacana. fiada de que ele é torcedor do Corinthians, que Lógico ele tem que uma é. identificação. Tava lá fazendo negócio. Está hoje na Folha de São Paulo. O material, desculpa, não sei o nome do rapaz que escreveu, ou da menina, não sei. Ronaldo está fechando um novo contrato com a nova agência, Sim, da qual qual o ele problema? Não é problema Ótimo. nenhum. Não há problema nenhum. nada. Só que eu Não se ontem deixe aqui, enganar por essas enquanto imagens vocês, de que ele é corintiano. enquanto vocês se Ele estava lá dirigiam... tratando de negócio. Não, senhor, ele foi torcer pelo Ele não Corinthians. precisava fechar negócios num Foi camarote escambau. no estádio, gente. Cai bem, faz parte, cai bem. faz parte Não foi de todo ao o jogo ritual Itaquera no de ano negócio. passado, tem não nada a aparece ver. no estádio. Um por vez. Não Tem nada. aparece no estádio há anos, não vai ver jogo nenhum do Corinthians, não sabe nem o Não é nome dos verdade. jogadores. Sei, Não, Ele foi tá na falando ele foi na verdade. arena. Quantas vezes esse ano? Eu não vou lá contar. Não quantas sei, vezes alguém ele vai foi, ser pelo menos. Eu Toda vou vez que o contabilizar. Ronaldo aparece em qualquer Você- lugar... você é o cara que tá no gabinete. Eu vou falar, vamos ver quem tá aí. Ronaldo, presente. Em mim aqui, Gaúcho, por Vem em favor. mim. Todo jogo, todo lugar ao qual o Ronaldo comparece, pode ser uma balada, uma festa, um restaurante, um jogo de futebol, vai ter uma câmera que vai mostrá-lo. Ele é uma figura, é uma celebridade. Então, se a gente não viu, e todos os jogos do Corinthians passam não na lembro televisão, de Itaquera. se a gente não viu Vocês o não veem Ronaldo o jogo? em jogo nenhum, é porque ele não foi. Muitas vezes o camarote, Flavinho, ele é uma área privativa, não, mas não é você não tá acusação, ali com a cara não é exposta. acusação, não, pera um pouquinho, não é acusação Tem nenhuma. problema Vou nenhum. deixar muito claro, não é acusação nenhuma. Não, problema não tem mesmo. Não é isso. Só que é o seguinte, ontem não, quando ele apareceu no domingo, e aí ontem aqui, todos os Ronaldetes, né? Que legal, tão bonito. Mas aqui tem Ronaldete, é Flaniquito, E aí eu falei assim, Filipete, ele tá lá tem pra tudo fazer aqui. negócio. Ele Luizete. não tem crime algum fazer negócio com o Corinthians. Só que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não tem identificação, os cambal, imagina. Filho dele é corintiano. A agência Claro dele... que ele tem a identificação. agência- A Claro, nova agência gente. dele, o vizinho, o tio, a nova agência dele, o Octagon, né? Ele é sócio, tá fazendo negócio com o Mas é que Corinthians. tá, seu Flávio Então, Gomes. ele está aí a pera, Ele negócio. poderia marcar uma reunião hoje. negócio. Ele poderia ter marcado uma reunião na Eu vou sexta. fazer que nem Ele o não precisava ter Flavinho. ido pra Campinas ver o jogo. Olha aqui, eu vou fazer que nem... Eu vou fazer que nem... Eu vou fazer que nem o Flavinho, vem em mim. Vem em mim. Sorte a do Corinthians, que tem um cara como o Ronaldo Fenômeno para trazer patrocínios. Primeiro, Pensei que você ia falar que era torcedor. o Ronaldo criou uma identificação com o Corinthians assim desde que ele jogou. O Sócrates Se não o era Ronaldo- torcedor do Corinthians o e Sócrates depois de era santista. jogar virou torcedor do Corinthians. O Ronaldo criou uma identificação Corinthians, ponto. Se ele quer torcer, se ele não quer torcer, a minha vida não muda nada. Ótimo. Agora, Então não que fala a que ele tá lá vida pra do torcer. Ronaldo, que a vida do Corinthians pós-Ronaldo mudou para melhor, mudou. Ronaldo trouxe uma mídia internacional que o Corinthians não tinha.
Ronaldo trouxe patrocinadores de peso. Tá vendo? Não, mas não tinha. Não, O Corinthians verdade, não não, tinha. isso a gente fala Verdade. sempre. Gente, isso não... Quando a gente fala isso, parece que a casa vai cair. Não, deixa eu te falar. É a história do filho feio. O pai pode falar. O vizinho não pode. O dia que o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians, o mundo inteiro, desde o jornal da Islândia, soube o que era o Corinthians. Exatamente. Normal. Então, eu quero falar o seguinte, feliz da vida o Corinthians que tem um cara como o Ronaldo trazendo o negócio pro clube, ponto. Ganhar comissão é porque nesse país, quando eu falo que o cara... Mas nem toquei eu tô na falando, palavra. falei você, mas não estou falando você. As pessoas falam, pô, o Ronaldo tá ganhando dinheiro, comissão. Ótimo. Porque a partir do momento que você trouxe um negócio aqui e o cara tem uma agência... Normal, ganhar comissão é normal. O que não é normal é ganhar por fora, é caixa 2, emitiu a nota, ter uma agência. Lindo! O CT do Corinthians, o Ronaldo teve o Joaquim Grava, o CT Joaquim Grande Grava. participação. O Ronaldo teve uma enorme participação, né? É um legado dele que ficou. Eu não vejo problema nenhum. E se ele foi lá torcer, e se ele foi lá para fazer negócio, muda alguma coisa? Eu só queria Não, muito pelo contrário. Eu muda penso nada. que ele tem identificação com o Corinthians, e tem mesmo. E se ele agregar essa identificação dele com o Corinthians, o agregado. ele não é, É o seguinte, ele não é conselheiro, ele não é diretor, ele não é nada. Ele é, hoje ele é um empresário. E se ele trouxer negócio pro Corinthians, parabéns pro Corinthians e parabéns pra empresa dele. Só isso. Identificado. Ele tá comemorando o gol, o cara que comemora o gol assim. Identificado é uma coisa, torcedor é outra. Eu só queria complementar com relação ao Ronaldo, Flavinho. O Ronaldo, volto a falar aqui, por toda a importância e relevância que ele tem no cenário do futebol mundial, por ser quem ele é, tá certo? Por ser esse símbolo, essa marca chamada Ronaldo Fenômeno, não é o Ronaldo que tem que se adequar à agenda do cliente. O cliente precisa se adequar à agenda do Ronaldo. O Ronaldo, se ele marcasse uma reunião na sexta-feira... Não, a questão não é essa, Flavinho. O Ronaldo, se ele diz aí pro Roberto e pro cliente, fala, vamos alinhar uma reunião sexta-feira à tarde. O Corinthians tem que se programar para atender o Ronaldo, assim como o cliente também. Se o Ronaldo quiser marcar uma reunião na segunda-feira de feriado ou na terça-feira pela manhã, o cliente tem que ir onde o Ronaldo está. Não é o contrário, não é o Ronaldo que tem que ir porque o cliente está no camarote. O Ronaldo foi para Campinas assistir o jogo pela identificação que ele tem. O Ronaldo, gente, ele não foi para lá única e exclusivamente para fazer business. Ele foi lá porque ele gosta do clube. Isso incomoda muito, o cara. filho dele era pequenininho quando ele jogava no Corinthians. Foi criado sendo levado para São Jorge. A mãe fazia embaixadinha no Corinthians. É natural que o jogador, o filho dele, seja corintiano. E que pai não faz a vontade do filho de ver uma decisão de campeonato? Isso tudo faz sentido. É óbvio. Agora dizer que ele é torcedor do Corinthians não é verdade. Também por causa do Ronald, que é corintiano. Então, e ele também... Mas ele vibrou com o gol do Corinthians. Pela felicidade do filho. Lógico, pô. Ótimo. Olha, eu levo gente, é o meus filhos seguinte, no jogo do Corinthians, o eu vibro Ronaldo por é eles. identificado com o Corinthians. Lógico que é. O Ronald é corintiano. A Milene, ex-mulher do Ronaldo, mãe do Ronald. Milene Domingues. Domingues, é corintiano. Provavelmente todas as pessoas que gravitam ali em torno do mundo do Ronaldo aqui em São Paulo são corintianos. Só que o Ronaldo torce pro Flamengo. Mas ele já falou, se você Acabou. buscar na internet, tem declarações dele falando que torce pro Corinthians, Mas isso faz parte do negócio. Ok, mas eu não vou gente. contradizer. Se jogar a vontade Flamengo e do Corinthians ao Ronaldo. final de Libertadores, se não tiver negócio envolvido, Eu já perguntei uma só o vez pra jogo. E ele disse vai que não torcer pro jogou no Flamengo porque o Flamengo não fez proposta. Claro, ele tava no programa aqui, pô. Não fez proposta. Gente, eu apenas disse ontem que ele não estava lá Não, o senhor em é o Campinas. ponto da discórdia. O Não, senhor eu que sou- promoveu não, toda não, essa Você não queria o da Ronaldo? discórdia. Seja honesto. Coisa que não é sempre que Eu o senhor é. não queria na Você portuguesa. queria o Ronaldo na portuguesa e falou assim, peraí que eu vou trazer ele Eu vou patrocinadores? dizer o seguinte Não? apenas. Espera, já Já vou dizer o pensou seguinte. Ronaldo e Felipe Eu Melo? não estava criticando o Ronaldo por ele estar lá em Campinas. Eu estava apenas dizendo que quando ontem ele apareceu, no domingo apareceu, quando todo mundo tá, olha que bonito o Ronaldo está lá como torcedor do Corinthians. Não é verdade Eu que isso. tenho um olhar crítico e não preciso bajular ninguém, eu cheguei e falei assim, não, ele não está lá porque ele torce pro Corinthians. você bajula uns caras Ele de vez está em lá, quando, não lógico bajula que ninguém. Ele está lá. Pô, bajula os caras que não dá pra todos bajular. Você sabe, hein? Onde Tem uns você... que você bajula aí, tem uns que você deixa eu falar pra bajula você. aí. O Ronaldo não é digno de ser bajulado. Os que ele gosta são. Hoje ele já chamou a gente de apenas- Ronaldete, de Felipete. Flaniquito, Felipete. de Felipete. Que mais que nós somos? Crefizete. Por quê? É que o que ele é, eu não posso falar aqui. Mas você sabe. Crefizete, o que é isso, Crefizete? Então, deixa eu acabar. Eu apenas que é disse. Crefizete? Eu apenas disse, senhor Mani, ontem, que assim, que vocês ficam com esse papo furado, que essa conversa. Você não gosta de O nada. cara tem você não identificação acredita. com o Tá lá. Corinthians. Ah, que legal que ele foi torcer pro Corinthians. Eu falei, tá lá pra torcer pro Corinthians. Qual Qual o problema de ele estar lá eu pra não fazer falei que é negócio que às vezes não interessa?
alguém dizer que ele foi lá torcer pro Corinthians. Mas é quando óbvio ele que foi lá, torce. na verdade, fazer negócio. Ele Não, tá mas fazendo uma negócio. coisa tá agregada à outra. Ele acabou. Ele podia fazer o negócio da empresa ele dele. deixou agora de ser sócio daquela empresa que ele havia fundado. Novine. Nine, né? Novine. Novine. Nine. E agora ele é sócio de uma outra Nine. agência. Nossa senhora. Ele retomou os negócios que ele tem com o Corinthians. O apaixonadíssimo Ronaldo pelo Corinthians, a agência dele, o ano passado, matéria da Folha de São Paulo, entrou com uma ação para cobrar o Corinthians. Sim, mas se ele Normal, vendeu, se ele vendeu, ele vai receber. Nossa, mas que paixão, né? Que amor. Não, paixão é paixão, o negócio é negócio, Que amigo. amor, que grande. Olha. Você cobraria a portuguesa? Você é apaixonado pela tua mulher. Ela leva o teu dinheiro, você não vai querer pegar de volta? A portuguesa me deve dinheiro. Em 2002, quando eu coloquei a minha empresa, eu contratei 2 pessoas para fazer assessoria de imprensa para a portuguesa. Isso é errado, hein? Era errado eu ser o assessor. Aí eu contratei 2 jornalistas, porque vocês vão lá cuidando da portuguesa. Beleza. A portuguesa nunca me pagou e eu nunca cobrei. Né? Estava errada a portuguesa de não me pagar, mas eu sei a situação do clube. Mas, enfim, isso é outra questão. Mas você pagou o jornalista. Oi? Né? Paguei, claro. Então, essa paixão do Ronaldo, ela vai até a página 12. O cara tá ali fazendo negócio. E que tá tudo bem, pode fazer o negócio que quiser, entendeu? Não é isso. A nossa Só Joaninha não da vem- discórdia. Não me vem com esse papo de que o cara é um corintiano Lógico que apaixonado. é, que lógico que é. cacete. Ele não tinha obrigação nenhuma de estar no camarote assistindo o jogo. foi lá né, no fazer domingo. presença Se ele pra quisesse facilitar marcar, o por exemplo, negócio. qualquer Faz tipo de 2 anos reunião, que o cara não ele poderia aparece ter no marcado a reunião na Corinthians, que é sexta, isso? no sábado, no domingo, na segunda ou na terça. Ele não tinha obrigação nenhuma de estar em Campinas, gente. Isso é fato. Mas ele é o Ronaldo esperto. ele esteve ali Esperto, porque ele sabe pensou bem. na relação com o O cara clube. que tá vibrando a eleição da Aral. Amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo pra aprovar alguma coisa com eles assim. Pô, olha lá, ele tava lá em Campinas torcendo. É claro que nós vamos aprovar. É muito Isso antes. é óbvio. É muito antes. É óbvio. Mas, gente, mas deixa eu falar um negócio. Muito Deixa eu falar- manezinho, gente. Mas deixa eu falar um negócio. Mas independentemente. Fazer um dele- criança esperança pra portuguesa. Independentemente dele. Esquece a portuguesa também, deixa a Independentemente portuguesa dele lá, fazer negócio ou não com o Corinthians, é óbvio que ele criou um elo, ele criou um Tem afeto, uma identidade com o ligação Corinthians. com o Corinthians, gente. Ele é uma das 5 pessoas mais importantes da história do Corinthians. Da história do Corinthians. Uma das 5 pessoas mais importantes. Coloco Roberto Rivelino, coloco Sócrates, coloco o ex-presidente falecido Vicente Mateus, Marcelinho Carioca e Ronaldo. Olha, 5 quem fundou pessoas o que Corinthians, você não mudaram coloca. o status Corinthians. Aqueles Mudaram o operários status da Bom Corinthians Retiro, não. para título, para Os angariar operários do Bom patrocínio. Retiro você não coloca. Peraí. Que fundaram o Corinthians. Espera aí. Esses não são importantes. Tudo bem, tudo bem, mas Pô, esses caras Facincani, trouxeram tem o dó, Corinthians pro mundo, levaram o Corinthians pro mundo, difundiram a Luizinho, marca era- Corinthians. Esses caras mudaram a estrutura do Corinthians em relação à mídia e também à própria torcida. Se não Felipe fosse por esses Facincani. caras, não teria nada disso também. Felipe Facincani, sem ser interrompido, eu gostaria que você falasse de novo. É legal isso aí. Quem são, na tua opinião, as 5 pessoas mais importantes da história do Corinthians? Por favor. Se quiser ser na ordem, senão tanto faz, aleatório. Vamos lá. Sem Não, ser eu acho que não interrompido. tem nem ordem, é pela importância mesmo. Roberto Rivelino, Doutor Sócrates, Presidente Vicente Mateus, Marcelinho Carioca e Ronaldo. Esses caras mudaram a história do Corinthians. Zé Eduardo Savoy, você concorda Sócrates. com o Facincani? Eu acho que não dá para você eleger de uma história de mais de 100 anos, eleger 5 pessoas. Sem não colocar Sinceramente, nenhum não juiz dá. nessa lista, vocês estão loucos? Não dá. Que recalque. Mas, ó, Benja, Eu acho o seguinte, o que Quem são? que Quem tinha são, que na tua destacar que era a opinião, invasão ô, mano? em Quem são os 76 5 maiores nomes da história do Corinthians pra Então, você? os nomes que o Facincani colocou aí, eu concordo com eles, ô Facincani, mas, por exemplo, você não colocou um nome que eu acho que não pode fugir, o Tite, cara. O Tite. E o Basílio? O Basílio, que marcou aquele gol de 77, acho que não dá pra você mensurar, talvez em 100 e poucos anos de história. Sim, 5 não, tem nomes, muita você gente, não dá pra tem resumir. muita E o Guerreiro que fez os gols do Então, título também, mundial? também. Não, tem é muita complicado. gente. E o Dulcídio? Diga, Mas é que Facincani, perdão. esses caras, pra mim, na identificação que eu entendo de Corinthians, do que eles mudaram de legado, e às vezes o legado não inclui somente título, né? Inclui também a participação do cara ao longo dos anos, o que ele fez, por exemplo, o Rivelino não foi campeão com o Corinthians, mas justamente no período do Rivelino, a torcida do Corinthians cresceu muito e tinha no Rivelino uma figura de inspiração e de fidelidade ao clube
que era muito forte, né? O próprio Marcelinho nos anos 90 ganhou títulos no Corinthians e trouxe uma torcida apaixonada, porque o Marcelinho sabia trabalhar isso muito bem dentro de campo. O presidente Vicente Matheus, na minha visão, por exemplo, tirava dinheiro do bolso, reconstruiu um Corinthians nos anos 80, 90 com dificuldades também. Enfim, fez a torta e a roda um time campeão brasileiro que teve na figura do Neto Central um grande jogador. Mas, enfim, para mim, uma figura que durou apenas 6 meses, se não fosse o presidente Vicente Matheus. Então tem muitos nomes e o próprio Ronaldo na figura recente. Como o Ben já trouxe muito bem, se não fosse aquela virada 2008 da Série B para 2009, com o Ronaldo, com patrocínio, com estrutura, com uma mudança, com um passo à frente que o Corinthians dá, de sair de um clube apenas que se preocupava com a estrutura brasileira para pensar na estrutura internacional em si, o Corinthians não tinha nada disso. Ô, Pascoal, quem são os 5 maiores nomes da história do Corinthians para você? É duro a gente só eleger 5. Quando a gente teve o Gilmar de Santos Soares, foi goleiro, campeão do mundo. Pascoal, 5. Campeão do mundo. O Fassicani foi bem, ele podia ter falado 10, evitava polêmica, ele foi no 5. 5 é sempre da polêmica. Fala quem são. O Riva. O Roberto Rivelino. O Magrão. Sócrates. Eu não posso tirar o Basílio disso, gente. O Basílio deu... A gente era vivo em 77, a gente sabe o que foi aquele título. E o Tite? O Tite... E o Guerreiro? O Guerreiro fez os 2 gols mais importantes da história do Corinthians. E o Sheik que fez os 2 gols? Deixa ele falar. Você vê, tem tanta gente, Mas escolhe 5. Então, 5 é injustiça, eu acho que 5 é muito... Você tem que... Dentro dos meus 5, assim, vou simplificar, meus cinco nomes. Roberto Rivelino, o senhor Vicente Matheus, o Sócrates, o Basílio. Pô, eu vou cometer um monte de injustiça, eu vou tirar o Tite. Ninguém vai chorar. Você não pode. Você não vai ser processado. Se você tirar o Tite, você merece ser processado. E o Ronaldo. Você tirou o Tite. Tirei o Tite. Pô, eu tirei o Tite, bem já. Pô, mas não é que eu tirei o Tite. O Tite, pra mim, inclusive, tá numa linha muito tênue próxima do Ronaldo. Não botei o Luizinho, não botei o Gilmar, tem tanta gente... Por exemplo, eu acho que o Tite nessa lista... Não botei o Neto. Ele tá à frente do Rivelino, com todo respeito ao Rivelino, mas o Rivelino ele não foi campeão no Corinthians. O Tite foi. Mas o Rivelino em campo, a torcida do Corinthians, ela não eu sei, mas é que tá. Mas o Tite foi campeão. Olha que com as suas... Eu vou falar os meus aqui. Os operários do Bom Retiro que fundaram o Corinthians. Vamos colocar isso como uma pessoa só. Uma entidade. Uma entidade, boa. Uma entidade. Esse é o mais importante. Porque se não fossem esses operários, o Corinthians não existiria. Tá? Esses operários do Bom Retiro, eles são o mais importante. Eles fundaram a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Ponto. Então, esse é mais importante. Agora, eu vou por eliminação. O que o Sócrates fez para ser importante na história do Corinthians? Vou me retirar do programa. Você concorda comigo? Não, o Sócrates é um cara importante na história do futebol brasileiro. O que ele fez para ser importante na história do Corinthians? Democracia corintiana. Gente, o que isso mudou a história do futebol brasileiro? Eu acho que isso foi importante. Ele ganhou 3 campeonatos paulistas. 3. Nem final de brasileiro ele jogou. Sim, mas quando nem o Campeonato final de brasileiro chegou, ganhar, tudo bem. Não era importante. Tá louco. Mas não era assim. O Sócrates é um Posso dar minha opinião? Não. Gente, pelo amor de Deus, ele não mudou a história do Corinthians, ele não mudou a história do Corinthians, ele não mudou a história do futebol. Ele não fez absolutamente nada impactante no Corinthians. Criou a tal democracia corintiana, que não mudou nada. A democracia corintiana é um divisor de águas no futebol brasileiro. Não é verdade. Nem no próprio Corinthians. Não foi. Não foi, tanto Depois não foi que deu morreu. Sequência. Exatamente. Mas enquanto porque foi. Não teve sequência. Mas não era um momento político do país. Mas nós estamos falando do Sócrates Corinthians. Casagrande Estou falando do Corinthians. E não do Sócrates como pessoa importante que ele foi naquele momento do país, direta já, etc. Mas tudo é agregado. Isso é outra história. Estamos falando do Corinthians. Do Corinthians. Então eu coloco a entidade, os fundadores. Os fundadores. Eu coloco Vicente Matheus, sem dúvida alguma. O seu Vicente foi muito importante para a história Salvou do Corinthians. O Corinthians muitas Segurou vezes a da onda falência. do Corinthians na época podre, ruim, pegando uma administração ruim do Vadielu, não foi? Do Vadielu. Do Vadielu. Ele segurou a bronca lá com dignidade. O Tite tem que entrar nessa história, porque o Corinthians passa a ser um time internacional com as conquistas internacionais e se deve ao time que o Tite montou. São 3 jogadores, são 3 Posso sugerir um aqui? Pode. Oswaldo Brandão. Peraí, falta 2. Você fez 3. Oswaldo Brandão. Não, 3. Então, Oswaldo Brandão. O treinador de 77. Oswaldo Brandão. E de 54. De 54, que 77. foi o último título. E 77. do centenário, Isso. né? Quarto centenário. Do quarto centenário. E depois 77. Bem lembrado.
Bem lembrado, Oswaldo Brandão. E a quinta personalidade do Corinthians, Ronaldo, acho que não tem nada a ver com Você isso. não põe jogador nenhum. As personalidades da história do Corinthians não tem jogador. Fundadores, Você botou fundador, presidente, treinador, jogador Marcelinho nenhum. Carioca foi o jogador que mais conquistou títulos com a camisa do Corinthians, tem que O estar. Rivelino você não coloca. Não. Entre os 5, não. Entre os 5, não. Luizinho você não coloca. Não vi o Luizinho jogar. O Guerreiro também não. O Guerreiro também O não. Sheik Eu não. acho que se a gente for colocar todos esses jogadores que você está citando aí, o mais importante para mim é o Marcelinho Carioca. O mais importante. Quem são os 5? Porque se você tira o Marcelinho Carioca da história do Corinthians, você subtrai muitos títulos. Não é que ele fazia parte do elenco do Corinthians. Ele foi o cara decisivo na conquista protagonista. Sim, mas o primeiro Protagonista título de brasileiro, Marcelinho quem é que era? chamava a responsabilidade. Marcelinho foi gigante pro Corinthians. Claro. Então eu vou Gigante, repetir. gigante. Os fundadores, Seu Vicente, Matheus, Tite, Oswaldo Brandão e Marcelinho Carioca. E pra você, pra João? mim, são essas 5 pessoas mais O importantes. Tite não pode estar fora dessa lista, para mim. Vicente Matheus, vivi muito essa época, sei bem como ele foi importante. Sócrates, eu acho Sócrates o jogador mais... Entenda o que eu vou falar. O jogador, o personagem, pronto, melhor. É mais importante e enigmático até do futebol brasileiro, da história. Mais com o Afonsinho? Mais. Tem certeza? O Afonsinho era muito criança. Mas você leu a história dele? Sim, li. Era na época da ditadura brava e tal, mas Lei do passe. Mas eu ainda colocaria o Sócrates. Colocaria o Basílio. E o seu Brandão, 2 E títulos. não, o último, o Diego Souza, né? Porque o Diego Souza fez o Corinthians existir, né? O Corinthians não existia. Mas o papo é sério, cara. Mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Não fosse esse maledeto desse Diego Souza, o Corinthians continuaria sendo esse time totopé que sempre foi. Você poderia voltar a época das bruxas, que a gente colocaria ele agora na frente da foto e punha fogo. Desgraçado que não fez aquele gol. Ô, Zé Eduardo, quem são pra você? Fez a listinha aí? Eu fiz várias. Não, é uma só. É uma só, não é É uma só. É duro pra escolher 5. Vicente Matheus, Oswaldo Brandão, Neco, foi um grande jogador na década de 20 e 30, ajudou a construir a história do Corinthians. Sócrates e o Tite. Uma boa lista. Boa lista. Eu só discordo do Sócrates aí, que eu já dei minha opinião. Mas você lembrou bem do Neco. Você lembrou bem. Não dá pra fazer O Corinthians só começa 5. a ganhar maioridade, começa a ganhar notoriedade, importância. Exatamente nessa década de 1920 e 30, e o Neco foi o jogador mais importante do Corinthians aqui. Mas a gente não pode resumir a história de mais de 100 anos de um clube em 5 nomes, gente. Não dá. Isso Poder é pode. injusto. O Facincani foi bem. O Facincani foi lá, falou, amigo. Você não falou. Eu não posso, a produção não quer que eu fale. Fala logo aí, vai. Fale Se bem. você pudesse, vai. Então vamos lá. Vai bem, Jorge. O Michele falou Você ia que não é colocar, pra você ia opinar. falar Sócrates, Ele ia sem falar dúvida. Cara, Sócrates, Sócrates, o Sócrates pra mim, amigo. Number 1. Sócrates, Number- Tite. Tite número 2. Não vou pela ordem. Tite, Basílio, eterno, imortal. Basílio, da Sócrates. Lusa. Não é? Tite, Basílio, Sócrates. O Guerreiro, que fez um gol antológico. Os 2 gols do título mundial do Japão. E vou dizer um negócio que vai gerar uma polêmica pra mim tremenda. Tremenda. Quinto nome, vai lá. Tremenda. Não, vai falar do Alibi. Eu serei alvo de críticas, Só de pode. xingamentos, de protestos. Seu Alberto. Mas pra mim, que na época foi uma coisa extremamente marcante, apesar das desavenças atuais, o Neto. O Neto representou o ano de 90, foi Título brasileiro. uma coisa... Foi o divisor de águas. Aliás, era o Marcelinho Foi da o sua time. parte. Falando sério, Não, generoso da sua eu parte. tive Eu meus acho legal. problemas, eu tenho meus problemas com o Neto, a gente não se fala mais há anos, brigamos e tal. Agora, Mas você não está analisando a pessoa, agora, você está não, analisando o agora que o jogador. Neto foi. Gente, eu ligava pro Neto. Dia 16, todo dia 16 de dezembro, eu ligava pra ele. Porque dia 16 de dezembro foi o ano que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. O Tupanzinho E contra o pra São Paulo. quem acompanhou bem, eu não sei se você acompanhou aquele campeonato bem de. Mas o Neto era o Neto, velho. Não, ele levou o time nas costas. O Neto, aí tinha aquele negócio que a gente tava falando do Felipe Melo antes. Do Kit. Tudo bem? Kit, cara, maloqueiro, que é a coisa que o Corinthians sempre gostou também, aquela coisa maloca, tudo errado, e fazia gol e subia no alambrado, e pegava a camisa. Era o torcedor dentro de campo. Então, mas uma escala cara. dessa entre Neto e o Marcelinho, Benja,
Concordo contigo, o Neto foi um herói em 90, carregou o time nas costas do primeiro título brasileiro, Marcelinho fez mas mais. comparado com o Marcelinho, ele fica Mas atrás. quem foi mais ídolo? Mas não fica, sabe por que eu acho que não fica? Você tá Se você contar comparando. pra torcida, dá o Marcelinho mais Dá ídolo. Marcelinho mais ídolo Não do que tenho o Neto? dúvida. Manda fazer Não um sei, zap aí. não sei, porque também. o Marcelinho, o Marcelinho jogou uma barbaridade, ganhou título pra caramba, é indiscutível. Mas acontece o seguinte, eu sempre dou um valor a mais pra quem foi lá e Pioneiro. Abriu o mar, entendeu? Abriu o Não, mar. isso que você tá falando é muito importante. O Corinthians ganhava os paulistas, porque era importante na época, não estou discutindo. Mas faltava. E no 1990... Todo mundo já era o campeão brasileiro, já. O Santos já era, o Palmeiras E já era. o time de São Paulo já era. 1990 do Corinthians não é aquela maravilha, não. Igual hein? em 77, inferior da Ponte. E o Neto não, o Neto pegava a bola todo jogo, Neto. Aquele Corinthians e Bahia no Pacaembu que tava chovendo. Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro da virada. Gente, foi o Neto. Sim, Era o jogou Neto. muito. Jogou Ele no muito. Flamengo. no Você meio da chegava rua. no Pacaembu, Isso que você você ia tá no falando Aquele Você, gol do Gilmar, você ia no no meio da rua, Pacaembu, no Maracanã. gente, você ia no Na Pacaembu lateral, em lá 1990, você ia no Morumbi em 1990, era a camisa 10, Calunga. Era o Neto, cara. Neto, Neto. Era o Neto. Sim, mas você está falando uma coisa importante. Quando você muda de patamar a alguma coisa, né? Você, o que você falou, você usou o exemplo É que nem aí o Pelé Abril mudar o Corte. futebol de- Exatamente. Isso que você está falando é uma coisa muito importante e merece reflexão. Nisso o e senhor tem talvez, razão. e O talvez Sócrates não fez isso no não Corinthians. fez nada no Corinthians. Do ponto Nada, de vista nada. Causou impacto nenhum. técnico. Nenhum. Nada. Eu acho que eu vou de substituir o consequências. Marcelinho pelo Neto. Olha, Então, eu Refazendo a lista. estou refazendo a minha lista. No lugar do Marcelinho, eu coloco o Neto, porque o Corinthians muda de patamar exatamente a partir da conquista daquele brasileiro. Aí as coisas começam a mudar. Começa a mudar. Diego Souza Você mantém. entendeu? Em Aí vem 98, 99 ganhou exatamente, dois, porque já não tinha aquela neura. aquela pressão que era neura que não tinha o brasileiro. olha, Perfeito, vamos perfeito. para Porto Alegre. Porto Alegre não, nós vamos lá para o Chile. Chile. Quase ali. Wagner Martins.